Fala, meu povo, beleza? Na videoaula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o movimento horizontal da população, ou seja, sobre migração, sobre o deslocamento da população pelo espaço geográfico. Tranquilo? Vamos antes falar sobre alguns conceitos que são muito importantes para essa videoaula. São eles: imigração e imigração. Fácil, mas vamos lá, vamos com calma. Imigração é a saída de pessoas de um local. Quem deixa um local, portanto, é chamado de emigrante, tá? E imigração é o oposto, é a chegada de pessoas a um local. Então, quem chega a um determinado local é chamado de imigrante, tá? Então, vamos lá, gente. É claro que o migrante, sem E e sem I, migrante, quem realiza a migração, ou seja, quem migra, quem se desloca pelo território. Quem migra, quem se desloca pelo território é, obrigatoriamente, imigrante e emigrante. Essa pessoa é emigrante porque ela está saindo de um local. Então, de onde ela está saindo, ela é imigrante. E para onde ela está indo, o destino dela, nesse destino, ela é imigrante. Tá? Então, a pessoa que migra, a pessoa que se desloca pelo território, ela é, ao mesmo tempo, imigrante, do ponto de vista do local de onde ela está saindo, e ela é imigrante, do ponto de vista do local onde ela está chegando. Beleza? Tem uma dica aí que eu acho que só vai funcionar se você for bom no inglês, mas vamos lá. Para você nunca confundir a emigração com a imigração, qual que é a chegada, qual que é a saída. Emigração começa com a letra E, de exit, que é saída em inglês, tá? Então, se você manja do inglês, tá? Tem essa dica aí. Emigração começa com a letra E, saída em inglês exit também começa com a letra E, tá? E imigração, né, começa com a letra I, de inside, dentro. Então, chegada, tá? Na chegada de pessoas a um local, inside. O meu inglês tá bom, inside. Tranquilo? Se você manja aí do inglês, essa dica é boa. Se não manja, não vai adiantar muita coisa não. Mas vamos lá. E agora os motivos. O que leva as pessoas a se deslocarem pelo território? O que leva as pessoas a migrarem? Tá? Vamos ver agora as principais causas da migração. As pessoas migram primeiro por motivos políticos, tá? Por exemplo, as perseguições políticas, o que aconteceu aqui no Brasil no regime militar, onde muitas pessoas foram obrigadas a deixar o país, né? Existia inclusive o lema Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, muitas pessoas deixaram, foram para o exílio, e são motivos políticos, tá? Que levaram essas pessoas a migrarem. Tem motivos religiosos também, como visitação a algumas cidades sagradas, motivos culturais, motivos naturais, por exemplo, o grande terremoto que teve no Haiti em 2010, né? O Haiti, um país da América Central, um país ali do Caribe, um dos países mais pobres do mundo, e ainda sofreu com um terremoto de grande magnitude no ano de 2010. Isso gerou um deslocamento, um fluxo de pessoas muito grande para países vizinhos, inclusive para cá, para o Brasil, tá? E o Brasil foi o país que liderou a missão de paz da ONU no Haiti, pós-terremoto. Gente, vale muito a pena estudar mais sobre o Haiti, tá? É o primeiro país a se tornar independente na América, né? Se tornou independente da colonização francesa, um país que fez uma revolução negra, tá? Isso, inclusive, preocupou diversas elites escravagistas, inclusive aqui no Brasil, né, em toda a América de uma forma geral. Então, teve influência nos movimentos abolicionistas americanos, tá? Então, vale a pena dar uma estudada mais sobre a história do Haiti. É um país de uma história muito rica e, infelizmente, um dos países mais pobres do mundo, certamente o mais pobre da América Latina. Outras causas naturais, especificamente sobre o território brasileiro, o sertão nordestino, né, o semiárido nordestino, a falta d'água, a questão da seca no sertão nordestino, fez no passado muita gente migrar, e ainda faz, né, muita gente migrar em direção à zona da mata nordestina e a outras regiões do Brasil, especialmente aqui a região sudeste, a região centro-sul. Beleza? Mas os motivos econômicos, eles estão aparecendo em caixa alta, porque é o principal motivo hoje em dia, tá? O principal motivo que leva as pessoas a se deslocarem pelo espaço geográfico, a migrarem, são motivos econômicos. Então, desde a expansão marítimo-comercial europeia, lá do século XV, passando pelas revoluções industriais,
o deslocamento de pessoas pelo espaço pode ser entendido como uma distribuição, uma redistribuição da mão de obra pelo espaço geográfico, ou seja, deslocamento da força de trabalho, tá? É óbvio que todos esses motivos que estão elencados aí continuam existindo, tá? Mas o que predomina hoje em dia como causa da migração são questões econômicas. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Dando sequência aqui, vamos ver os tipos de migração que existem. Primeiro, a gente vai classificar a migração quanto ao destino, né, dos migrantes, quanto ao tempo, a duração da migração, e quanto à tomada de decisão. Tranquilo? Ainda tem quanto à relação com a lei. Beleza? Essas 4 categorias aí. Então vamos lá. Quanto ao destino, uma migração pode ser externa ou internacional, ou seja, quando você migra de um país para outro. Migração externa ou internacional. Internacional, entre nações, tá? De um país para outro. A migração externa ou internacional, gente, ela pode ser intercontinental ou intracontinental. Ou seja, entre continentes diferentes, intercontinental. Por exemplo, então, se você vai migrar do Brasil para Portugal, são 2 países diferentes, portanto, é uma migração externa ou internacional. E como são 2 continentes diferentes, a América do Sul e Europa, é uma migração intercontinental. Tá? Agora, se você vai migrar do Brasil para o Uruguai, 2 países diferentes, portanto, migração externa ou internacional, mas dentro do mesmo continente. Portanto, uma migração intracontinental, dentro do continente. Tranquilo? É fácil, né? Quanto ao destino ainda, a migração pode ser interna ou nacional. Então, bem mais fácil, né? Uma migração dentro do mesmo país. Essa migração interna ou nacional também tem subdivisões. Ela pode ser interregional ou intrarregional. Mesmo princípio da intercontinental e da intracontinental. Uma migração interna interregional é entre regiões diferentes. Por exemplo, vai sair de Resende e vai migrar para Salvador, na Bahia. Então, você está migrando para dois estados diferentes, tá? E 2 regiões diferentes, perdão. Está migrando para 2 regiões diferentes. Então, é interregional. Você está saindo da região sudeste, estado do Rio de Janeiro, e indo para a região nordeste, estado da Bahia. Beleza? Agora, intrarregional é dentro da mesma região. Então, se você sair do estado do Rio de Janeiro e for para São Paulo, for de Espírito Santo ou Minas Gerais, é tudo dentro da região sudeste do Brasil, portanto, intrarregional, dentro da mesma região. Beleza? Bom, essas 2 categorias aí, a migração interna interregional e a migração interna intrarregional, tem vários tipos de migração, vários movimentos. Ali, à sua direita, tem alguns exemplos. O êxodo rural, o êxodo urbano, a migração urbano-urbano, a migração sazonal ou transhumância, a migração pendular ou diária e o nomadismo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses tipos de migração interna. Beleza? Continuando a classificação. A migração agora pode ser classificada quanto ao tempo, quanto à duração dela. Então, ela pode ser definitiva, também chamada de permanente, quando a pessoa muda de vez, tá? Ou temporária, tá? Por um período. Essa temporária ela pode ser sazonal, olha a sazonal aparecendo aí. Então, a migração sazonal ela está relacionada a um determinado período do ano, geralmente relacionada às estações do ano. Daqui a pouco a gente fala com calma dela. Laboral, quando o motivo é trabalho, tá? Então, migração temporária é quando você é deslocado pela empresa para trabalhar em outro local, isso é temporário, tá? E turística, tá? A prática turística, a atividade turística, também pode ser considerado um tipo de migração temporária, beleza? Quanto à tomada de decisão, pode ser uma migração voluntária ou uma migração forçada. Migração voluntária, obviamente, você escolhe mudar, você escolhe migrar, tá? Por qualquer um daqueles motivos que a gente viu no slide anterior. Uma migração forçada, como o nome sugere, você não quer mudar, você é forçado a migrar. Então, você tem guerras, conflitos, perseguições religiosas, políticas envolvidas nisso. Tá? A questão dos refugiados entra aí,
Mais para frente a gente fala disso. Com relação à lei, as migrações podem ser classificadas como legais, né, quando você é autorizado a entrar naquele país, naquele local, ou clandestina, quando você entra ilegalmente. Tranquilo? Essas são as classificações, são os tipos de migração. Bom, dando sequência, vamos explicar um pouco daquelas migrações internas ou nacionais. Tá? A mais comum delas, o êxodo rural. Gente, êxodo rural é aquela história. Tem dúvida na questão? Bota êxodo rural. Geografia, êxodo rural explica 90% das questões. Está na dúvida? Bota êxodo rural. Êxodo rural também é uma migração chamada rural-urbano. Tá? Rural-urbano. Por quê? Você está deixando o meio rural, o espaço rural, indo para o meio urbano, o espaço urbano. Tá? Coloquei aí, está relacionado à mecanização do campo e à concentração fundiária. Né? No campo, acontecem esses fenômenos, a mecanização e a concentração fundiária. Paralelamente a isso, na cidade ocorre a industrialização. Então, isso leva as pessoas a migrarem. Nessa charge aí de baixo, você tem a família, né, migrando aí com a trouxinha nas costas, e ao fundo você vê ali o perfil de uma máquina, né, de uma escavadeira, enfim, de uma máquina ali do campo, tem um caminhão ali também. E então você está vendo que a mecanização do campo está levando as pessoas a deixarem o campo. Tá? Isso, gente, é uma coisa importante que eu deveria ter falado lá no primeiro slide e não falei. Quando se fala em migração e naqueles motivos, você tem que sempre considerar o local de saída e o local de chegada. O que está levando a pessoa a sair daquele local? Aí tem aquelas causas lá que a gente viu, tá? Todas elas. Naturais, religiosas, culturais, econômicas. Tá? Mas o que está levando a pessoa especificamente para esse lugar que ela está indo, para esse destino? E por que não para outro? Tá? Então, nesse caso do êxodo rural, o que faz as pessoas a deixarem o campo é isso daí, principalmente a mecanização e a concentração fundiária, que gera desemprego no campo. Tá? E por que especificamente para a cidade e não para outra área rural? Porque na cidade tem a indústria e tem uma gama de serviços e a população vai na esperança de conseguir emprego nessas áreas, ou na indústria ou na área de serviços e comércio. Tá? Então, sempre, quando se fala em processo migratório, tentem analisar os motivos que levam as pessoas a deixarem aquele local e os motivos que levam as pessoas especificamente para aquele local onde ela está indo, para onde ela está indo. Tá? A charge de cima, gente, é sensacional, é muito boa essa charge. Está falando aí, ó, enxadas paradas, então mostrando aí uma enxada, até uma teia de aranha ali, uma enxada, um instrumento de trabalho do homem do campo, do camponês, e um latifúndio, uma cerca, né, uma propriedade fechada ali, processo de latifundiarização, ou seja, de formação de grandes propriedades de terra, de latifúndios. O modelo do agronegócio, nós já estudamos isso lá na aula de agricultura, dá uma olhadinha lá para relembrar depois. O modelo do agronegócio ele é um modelo latifundiarizado, tá? E o modelo do agronegócio, da agroindústria, se expande cada vez mais, portanto, a latifundiarização das terras é cada vez maior, isso gera desemprego no campo. E essa galera vai para onde? Para as cidades. E aí você tem ali a figura da direita, né? Tá fazendo um jogo de palavras aí com enxadas paradas e inchadas paradas. Ou seja, o inchaço das cidades. E esse termo é o que define a macrocefalia urbana, que está ali embaixo, ó. Pode gerar macrocefalia urbana, periferização e segregação socioespacial. Segregação socioespacial é igual ao êxodo rural, tá? É uma palavra-chave para termo-chave para geografia. Tá em dúvida no que responder, bota êxodo rural, bota segregação socioespacial, que a chance de acertar é grande. Mas qual é o lance aí? Esse negócio de enxadas paradas. A macrocefalia urbana, gente, é esse fenômeno. A gente vai falar com calma disso na aula de urbanização, mas adiantando, o fenômeno da macrocefalia urbana é quando as cidades recebem um número muito grande de imigrantes, né? E ela não suporta, não está preparada para suportar esse grande número de pessoas. Então, os serviços públicos, né, a infraestrutura, não dá conta de atender essa demanda toda. Então, nesse caso aí, a estrutura viária, que está mostrando ali, ó, engarrafamentos, tá? Estrutura habitacional, não tem moradia para todo mundo. Isso acarreta o processo de periferização e favelização e, ao mesmo tempo, segregação socioespacial, tá?
Não vou entrar em detalhes sobre esses fenômenos urbanos, porque, como eu disse, a gente vai estudar isso lá nas aulas de urbanização. Beleza? Continuando, então. Migração é o chamado êxodo urbano, tá? Quando a população sai do espaço urbano e vai para o espaço rural, também chamada migração urbano-rural. Ela é muito incomum, muito rara, tá? Quando a pessoa opta por deixar grandes metrópoles e buscar paz, buscar natureza, ar puro no interior, tá? Em uma área mais rural. Geralmente tem que ter um alto poder aquisitivo para fazer esse tipo de migração. Não é todo mundo que pode se dar ao luxo de sair das grandes cidades e morar numa área rural, numa fazenda, num sítio, numa chácara, tá? Um dia eu quero fazer isso aí, mas quem sabe. Vamos lá. Migração urbano-urbano. Como o nome sugere, você está saindo de uma cidade e indo para outra. Então, está relacionado principalmente à fuga das grandes metrópoles em direção às cidades do interior. Tá? Então, a população foge das grandes metrópoles e vai para cidades do interior, cidades médias. Tá? Esse fenômeno de migração acompanha o processo de desconcentração industrial. Tá? É um outro assunto também, falaremos sobre isso na aula de indústria, mas a desconcentração industrial acontece porque as grandes metrópoles estão com a sua infraestrutura saturada, né? O valor do IPTU, o valor do metro quadrado é caro, está muito alto, existe uma série de legislação ambiental com relação à poluição, que impede essas indústrias de aumentarem a sua produtividade, não tem espaço físico para expandir, a circulação dos caminhões, das carretas com matéria-prima ou com mercadoria é complicada nos grandes centros urbanos, né? Então, isso tudo faz com que as indústrias acabem optando por sair das grandes metrópoles e ir em direção ao interior. Tá? Aqui na nossa região do Sul Fluminense, a gente tem muito esse movimento recentemente, né? Nas últimas décadas. Várias indústrias, muitas delas automobilísticas, vindo para o interior do estado do Rio de Janeiro em busca de melhores condições de produção. E a população, atraída pelo emprego nessas indústrias e por toda a dinâmica, né, que essas indústrias movimentam nas cidades, dinâmica econômica, as pessoas vêm também. Então, esse seria uma migração do tipo urbano, tá? Saindo do espaço urbano grande, metrópole, indo para o espaço urbano menor, né, cidades médias do interior. Tranquilo? Migração sazonal ou transumância, relacionado principalmente às estações do ano, gente. E aí eu peguei o caso do Nordeste brasileiro, é muito comum esse caso. Muitos pequenos proprietários, pequenos camponeses do sertão nordestino, lembrando que o sertão é aquela área com clima semiárido, presença da caatinga, tá? Solos pouco profundos e pedregosos, ou seja, condições não muito boas, não muito propícias para a prática agropecuária. Mas a galera tem ali a sua terrinha e produz ali. Só que quando chega na época do inverno, né, que chove menos, ou seja, naturalmente já chove pouco nessa região. Chega na época menos chuvosa, a galera não tem o que fazer. Tá? Então, os rios, a maioria ali são rios intermitentes, rios que só tem água no período das chuvas. Então, essa galera migra. Durante essa época do ano, o inverno, durante a estação seca, essa galera migra para a zona da mata, lá para o litoral nordestino, onde você tem, mesmo na estação seca, você tem um índice de pluviosidade maior. E essa galera vai trabalhar na colheita ou na plantação, no plantio de outras pessoas, né, de outros proprietários. Ele deixa a sua terra e vai virar um trabalhador rural lá na zona da mata. Aí, quando chega no período das chuvas, lá na terra dele, lá no sertão, ele pega e retorna para plantar, para fazer o cultivo na sua terra. Tá? Esse tipo de migrante é chamado de corumbá. Tá? Corumbá. São os corumbás nordestinos. Beleza? Então, a migração sazonal ou transumância está relacionada à estação do ano, nesse esquema que eu expliquei para vocês. Vamos lá. Migração pendular ou diária. O nome é bem sugestivo, ela acontece no dia a dia. Tá? Está ligado também à macrocefalia urbana, que a gente falou, déficit habitacional nas grandes metrópoles. O que acontece? As metrópoles, as grandes cidades, elas já estão superpovoadas, estão muito cheias, então não tem moradia. Então, muita gente que trabalha ou estuda em grandes cidades optam por morar em cidades vizinhas e vai todo dia. Tá? Vai todo dia para o trabalho ou para a escola, faculdade, enfim.
tá? Por isso, migração diária ou pendular. Pendular, gente, porque lembra um pêndulo, tá? Pêndulo, que é coisa que vai e volta, vai e volta. Então, migração pendular seria isso, tá? E, obviamente, está relacionado com a estrutura de transporte público, porque eu só posso me dar o luxo de morar em outra cidade, né? Morar numa cidade e trabalhar em outra ou estudar em outra, se eu tiver condições de transporte adequadas, tá? É muito comum aqui, tá? Em Resende, cidade de onde eu estou falando, a gente tem uma migração pendular muito grande de municípios vizinhos, Itatiaia, Porto Real, Coatis, ou seja, a galera sai diariamente dessas cidades para vir trabalhar aqui em Resende ou para vir estudar em Resende. Lá de Itatiaia, por exemplo, a galera pega o seu cavalinho, né, vem no lombo do jumentinho e vem na sua carroça, porque o meio de transporte Itatiaia, né, gente? Itatiaia é assim, é um negócio meio brincadeiras à parte, tá? Isso acontece bastante aqui na nossa região. Tá? Bom, vamos agora falar das migrações internacionais. Esse mapa aí, bem poluído, né, visualmente poluído, ele está mostrando alguns movimentos migratórios e mudanças ao longo do tempo. Para ficar mais claro, eu fiz um resuminho aqui do lado. Ó. As setas azul e verde, do século XVI ao início do século XX, mostram um fluxo migratório muito grande da Europa para outros continentes. Ou seja, a Europa se torna um polo de repulsão. Esse é um conceito importante. Polo de repulsão ou de expulsão. Alguns autores colocam como polo de expulsão. O mais comum é aparecer como polo de repulsão. Ou seja, de um lugar de onde as pessoas saem, um polo de emigração. Tá? Polo de repulsão é um polo de emigração, que repulsa, que expulsa as pessoas dali. E a Europa, nesse período, vivia isso, por conta de guerras, de instabilidades políticas e econômicas. Tá? Então, a Europa era um grande polo de repulsão. E para onde a galera ia? Principalmente para o novo e o novíssimo mundo. Novo mundo América, novíssimo mundo Oceania. Ou seja, as áreas de colônias. Tá? E essas áreas eram conhecidas como terras de oportunidades, porque tinha ali muitas riquezas, muito espaço disponível, solo para agricultura, enfim. Uma área com um potencial de crescimento econômico muito grande. Então, a galera, olha aí o motivo econômico que eu falei para vocês, além de político, e, por conta de guerras e tal. Mas a galera via assim, aqui na Europa está ruim. Tem guerra, tem instabilidade, guerras de unificação, guerras de separação, e muita instabilidade econômica. Por outro lado, lá naquele local lá, aquela colônia, tem muita terra disponível, tem muitos recursos naturais, eu vou para lá tentar a sorte, tentar a vida lá. Tá? Então, esse é o movimento migratório que predominou no mundo até aí o início do século XX. Tá? A Europa como um grande polo de repulsão de pessoas e o novo e novíssimo mundo como um grande polo de atração de pessoas. Tá? Polo de atração, é o destino. Tá? Um polo de imigração. Beleza? E a seta vermelha mostra agora o fluxo inverso. Após a Segunda Guerra Mundial, isso acaba se invertendo. A Europa, o polo de repulsão passa a ser os países pouco desenvolvidos. Com o tempo, os países que eram antes tinham um grande potencial de crescimento econômico, esse potencial não se confirmou em muitos deles, e vários desses países, então, começaram a apresentar crises econômicas e políticas, e aí a população começou a sair dali, um polo de repulsão, em direção à Europa, agora reconstruída no pós-guerra. Então, a gente tem lá o Welfare State, a gente tem o Plano Marshall de reconstrução da Europa, e o Estado de Bem-Estar Social, Welfare State, tá? Europeu. Isso leva muitas pessoas a migrarem de áreas estagnadas economicamente, nesse mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, ou ainda periférico, e em direção a esse grande polo de atração que virou a Europa, com seu estado de bem-estar social, tá? Com a sua situação econômica estabilizada e crescente. Beleza? Uma coisa importante, muito importante. Boa parte da economia dos países em desenvolvimento tem presença, a economia dos países em desenvolvimento tem uma presença muito forte das remessas de dinheiro dos seus imigrantes. Ou seja, a galera que sai dos países em desenvolvimento vai para os países centrais, para os países desenvolvidos, para trabalhar lá e acaba mandando parte dos seus rendimentos para suas famílias,
que permanecem nesses países em desenvolvimento de onde elas saíram. E aí, então, tem uma contribuição muito grande para a economia desses países, essas remessas de dinheiro. Tá? Então, isso é muito importante dentro da economia dos países periféricos e semiperiféricos. O dinheiro que os familiares que foram lá, que migraram para os países desenvolvidos, mandam. Beleza? Bom, esse mapa aí mais atual, tá? Final do século XX, início do século XXI, os principais fluxos migratórios. Você tem aí os países com maior população de imigrantes, os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, a Ucrânia, por aí vai. Os principais polos, portanto, de atração populacional, tá? No início do século XXI. E no quadradinho menor aí, no retângulozinho menor, os principais polos de repulsão, né? Países na emigração. Você tem México, Bangladesh e Afeganistão. Então, repare, hoje em dia os polos de atração são os países mais desenvolvidos economicamente. E os polos de repulsão, os países menos desenvolvidos. Tá? Então, tá aí, ó, 60% de toda a imigração, dos emigrantes, vem de países periféricos ou semiperiféricos, países em desenvolvimento. Tá? Tranquilo, né? Bom, vamos analisar esse fluxo migratório, como que ele mudou ao longo do tempo. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente viu a Europa sendo reconstruída e tudo mais, esses países centrais, eles incentivavam a imigração. Era uma política de governo incentivar a imigração para esses países. Por quê? Primeiro, para repor o déficit habitacional. A gente já estudou isso lá na aula de população. Tá? A gente viu que os países centrais possuem baixas taxas de natalidade, de fecundidade, muitos deles com uma taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição, ou seja, uma população que ao longo do tempo está se tornando envelhecida e a PEA, a população economicamente ativa, está diminuindo significativamente, portanto, falta mão de obra. E aí, então, para repor essa mão de obra, os países acabavam atraindo imigrantes, tá? Mas principalmente para postos de trabalho menos qualificados. Tá? Aqueles que o europeu, no geral, o estadunidense, o japonês, ele não queria ocupar, porque ele estudou bastante e ele não queria ser entregador, ele não queria ser motorista. Tá? Inicialmente, foi isso. Alguns exemplos. A Europa atraiu muitos imigrantes das suas ex-colônias. Tá? E aí um parênteses curioso, né? Para quem curte futebol, é comum a gente ver várias seleções europeias com a presença maciça de imigrantes, de ex-colônias, né? Então você tem lá a seleção francesa, a seleção alemã, com a presença grande de jogadores titulares, às vezes, dessas seleções, que nasceram ou que são descendentes de pessoas das colônias desses países, né? Principalmente colônias africanas. Então, isso é bem interessante. Outra coisa, os Estados Unidos com um programa oficial chamado Bracero Program. Então, o braceiro, que é o trabalhador pouco qualificado, especialmente do México e da América Latina, né, como um todo. Então, os Estados Unidos atraíram durante muito tempo esse tipo de trabalhador, um trabalhador menos qualificado, um trabalhador mais braçal mesmo. Tá? Bracero Program. E o Japão com os decassegues também. O Japão sofre com o mesmo fenômeno demográfico de diminuição do seu crescimento vegetativo. E aí, para não ter prejuízos econômicos com a falta de mão de obra, atrai muitos descendentes de japoneses que migraram no passado, que emigraram do Japão no passado, e aí eles acabam atraindo, né? Falam assim, olha, se você tem ascendência japonesa, venha para cá, venha para o Japão trabalhar aqui, a gente te dá boas condições de vida e tudo mais. São chamados decassegues, tá? Mas aí, com o passar do tempo e a acentuação da globalização, também o desenvolvimento tecnológico, ocorreram mudanças nessa política de atração migratória. Bom, primeiro, a acentuação da globalização, especialmente o desenvolvimento, o aprimoramento das redes de transporte e de comunicação, fizeram com que as indústrias, as empresas migrassem, se deslocassem. Né? Aí entra as multi e as transnacionais. Tá? A gente já estudou sobre isso lá na aula de globalização. Se você não se lembra, dá uma olhadinha lá.
É um fenômeno de relocação industrial, está relacionado com os chamados fatores locacionais. Ou seja, o que leva uma indústria a sair de um país central, país desenvolvido, e colocar a fábrica dela lá num país periférico, num país em desenvolvimento? O que leva? Geralmente são fatores econômicos. Eu vou diminuir meu custo de produção ao colocar minha fábrica lá num país em desenvolvimento. Por quê? São os fatores locacionais. Primeiro, lá a mão de obra é mais barata, então o salário é menor. Lá nesse país semiperiférico, o rigor, a legislação ambiental é mais flexível, né? Então, eu consigo economizar mais porque eu vou ter que gastar menos com a segurança ambiental. Terceiro, mão de obra não, já falei, matéria-prima abundante e barata. Tá? Então, eu vou gastar menos com matéria-prima também. Então, eu vou gastar menos com o valor do terreno, eu vou gastar menos com a mão de obra, eu vou gastar menos com a matéria-prima, eu vou gastar menos com o meio ambiente, eu vou ganhar uma série de incentivos, de subsídios fiscais, ou seja, vou pagar menos impostos. Isso tudo faz com que a empresa se sinta atraída, né? Então, ela se desloca, sai de um país central e vai para um país periférico, tá? Porque isso tudo vai diminuir o custo de produção dela e, consequentemente, vai aumentar o lucro, tá? São chamados fatores locacionais. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico faz aumentar o chamado desemprego estrutural, aquele desemprego que é causado, por exemplo, pela invenção de uma máquina que substitui a mão de obra humana. A robotização do processo industrial, por exemplo. Robôs, máquinas que operam automaticamente, acabam substituindo a mão de obra humana, então gera desemprego. Então, veja bem, ao mesmo tempo, esses países centrais eles estão perdendo várias unidades industriais que estão saindo dali, desses países centrais, indo para os países periféricos por conta dos fatores locacionais, e, ao mesmo tempo, as fábricas, né, as unidades fabris que permanecem nesses países centrais estão diminuindo a mão de obra humana por conta do desenvolvimento tecnológico e aumento do desemprego estrutural. Você acha que esses países vão continuar atraindo imigrantes? Pelo menos não os pouco qualificados, né? Por quê? Porque agora o desemprego é grande nesse país. Por conta desse motivo aí, tem menos fábrica e as fábricas que tem estão perdendo mão de obra humana, né? A mão de obra humana está perdendo espaço para mecanização, para robotização. Então, agora começa um movimento contrário. Esses países centrais começam, em vez de atrair, eles começam a reprimir a entrada de imigrantes pouco qualificados. Tá? Eu não quero imigrante pouco qualificado para vir trabalhar aqui. Isso é feito formalmente, através de leis migratórias, né, mais restritivas, inclusive construção de muros, em alguns casos, né, mundo afora, aí a gente tem exemplos disso. E uma questão mais cultural também, isso se dá no âmbito mais cultural, que é o caso do avanço da xenofobia. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre a xenofobia, mas é basicamente a aversão ao estrangeiro, a aversão a quem é de fora, o preconceito com quem vem de fora. Tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, no final das contas, por esses motivos citados, os países centrais eles acabam reprimindo a entrada de mão de obra pouco qualificada e eles optam por tentar atrair uma mão de obra mais qualificada. E aí tem um fenômeno migratório relacionado a essa figurinha aí. Alguém se lembra o nome deste processo migratório, desse tipo de migração? Acertou quem respondeu: fuga de cérebros. Tá? Desenhei de um cérebro indo embora. O que significa esse nome aí? Fuga de cérebros. São os trabalhadores mais qualificados, são os cientistas dos países em desenvolvimento que, por falta de opção, por falta de incentivo dos seus governos locais e, ao mesmo tempo, por aumento do incentivo nos países centrais, eles acabam migrando desses países em desenvolvimento para o país desenvolvido. Tá? Porque esses países desenvolvidos, centrais, estão lá, estão incentivando a vinda de trabalhador mais qualificado. Tá? E, ao mesmo tempo, aqui, como eu falei para vocês, tem que considerar sempre o local de saída e o local de chegada. Qual é o problema para esses cientistas no local de saída? Aqui, país periférico, semiperiférico. É a falta de incentivo. O cara vai lá, estuda, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, investe, tem livro publicado, tem artigo científico e tal, mas o governo não incentiva, o governo não dá bolsas de estudo, o governo não investe em ciência e tecnologia. Então, o motivo que leva essa galera a sair daqui. E o que leva especificamente para lá, para os países centrais? É justamente o oposto.
para atrair essa galera, o governo investe em ciência, em tecnologia, em qualidade de vida, oferece bolsas, oferece vários incentivos para essa galera migrar para lá. E esse fenômeno, então, é chamado de fuga de cérebros. Tranquilo? Muito bem. Vamos analisar alguns gráficos aí agora, especificamente sobre a questão dos refugiados. Bom, segundo a Acnur, a agência da ONU para refugiados, mais de 70 milhões de pessoas no mundo, tá, são refugiadas, são obrigadas a se deslocar. Você tem aí 41 milhões deslocados internamente, 25, quase 26 milhões de refugiados e mais 3 milhões e meio pedindo refúgio. Tá? Ali o globozinho. Onde as pessoas deslocadas no mundo estão sendo abrigadas? 80% das pessoas deslocadas vivem em países vizinhos, tá? Países próximos. Você tem aí alguns dados sobre a Acnur, 16 mil funcionários e tal. Ali, em verde claro, 57% dos refugiados da Acnur vêm de 3 países. Quase 60% de todos os refugiados são provenientes de 3 países. Síria, Afeganistão, Sudão do Sul. A Síria, todos nós sabemos, a guerra civil em curso na Síria, né, desde o final de 2010 e início de 2011, por conta da Primavera Árabe, o avanço do Estado Islâmico, enfim, toda a questão da Síria que a gente está cansado de saber. O Afeganistão, que também está em guerra desde 2001, depois da invasão dos Estados Unidos, após o atentado de 11 de setembro, para combater a Al-Qaeda e Osama Bin Laden, os Estados Unidos de Bush invadiram o Afeganistão por acusarem o Afeganistão e o regime afegão do Talibã de abrigar a Al-Qaeda, de apoiar e abrigar a Al-Qaeda. Então, os Estados Unidos, contra determinações da ONU, sem a aprovação da ONU, invadiu o Afeganistão e então o Afeganistão está em guerra até hoje, em crises internas, leva as pessoas a se deslocarem. E o Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, criado em 2011, é um país que também tem graves problemas, tá? Políticos e econômicos, e muitas pessoas deixam o Sudão do Sul por esses motivos políticos e econômicos. Beleza? Vamos para o próximo gráfico. Aqui. Bom, especificamente agora a questão dos refugiados e a questão da crise migratória europeia. Bom, todos devem saber que sobre o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit é algo que se arrasta desde 2016 e finalmente foi aprovado e agora está em processo de transição, né, todas as regras ali, tudo que envolve a saída de um membro da União Europeia. Primeira vez que isso acontece, então é tudo muito inédito, é tudo muito novo, mas o Reino Unido está aqui, tá? Reino Unido está deixando a União Europeia, deixando o bloco. Um dos motivos mais fortes que levou o Reino Unido a optar pela saída, por deixar a União Europeia, foi a questão da política migratória. A Europa começou a receber um fluxo muito grande de imigrantes, mais do que eu já recebia, muito por conta dos refugiados, das guerras na parte norte da África, no Oriente Médio, na Ásia Central. E alguns países e o bloco como um todo, eles começaram a adotar políticas de cotas para imigrantes. Como assim? Cada país teria que receber, de acordo com a sua população e a sua área, um número determinado de imigrantes. E o Reino Unido não queria muito isso. Tá? Não quero. Só que é aquele problema, né? Quando você entra num bloco econômico, você aceita uma certa perda de autonomia. Tem coisas que você não pode decidir sozinho, que é o bloco que decide. Então, por conta dessa perda de autonomia, muito dela relacionada à questão migratória, o Reino Unido optou por deixar o bloco. Não é só a questão migratória, tá? Vários são os motivos que levaram o Reino Unido a querer sair da União Europeia, do bloco, tá? Mas a questão migratória teve peso grande nisso daí. Mas voltando, você tem aí os fluxos, né? As setas, via leste europeu, né? A entrada de imigrantes pelo leste europeu, das ex-repúblicas soviéticas, muitos migrantes também vêm lá do Vietnã, Afeganistão e tudo mais, mas principalmente pelo Mar Mediterrâneo, né? Então aí, via Mar Mediterrâneo Oriental, da Síria, da Somália e do Afeganistão,
tá? Tem ali pelo Sudeste Europeu também, via Mediterrâneo Central, os imigrantes que saem da Síria, da Eritreia, da África Subsaariana, via Mediterrâneo Ocidental, migrantes vindo principalmente de Camarões, Argélia e Mali, tá? Ou seja, países ali da África branca, chamada África Branca, né? O norte do continente africano, também da África Subsaariana, atravessando o deserto Saara. Muitos imigrantes deixando a guerra civil na Síria, ali a questão do Afeganistão também, e vão pelo mar Mediterrâneo, chegando até os países do sul do continente europeu. Bom, coloquei ali à direita algumas coisas importantes para serem tratadas. Primeiro, a xenofobia, né? Essa xenofobia está muito relacionada ao terceiro item ali, o aumento do desemprego. Todo aquele cenário que a gente viu de globalização, de relocação industrial, de desemprego estrutural, fez com que o desemprego aumentasse muito na Europa. E muitos europeus acabam atribuindo esse aumento de desemprego aos imigrantes. Estão falando, pô, está vindo muito imigrante para cá, eles estão roubando o nosso emprego. Isso, na maior parte dos casos, não se confirma, isso não procede, tá? Porque geralmente esse imigrante ele é pouco qualificado, esse refugiado, esse imigrante ele é pouco qualificado. Então ele vem para ocupar aqueles postos de trabalho que o europeu não quer, tá? No geral, porque ele tem muito estudo, tá? É claro que em alguns casos também há uma ocupação de postos de trabalho pelo imigrante, né? Postos de trabalho mais qualificados pelo imigrante, mas isso é mais raro, tá? Então a xenofobia, essa aversão a quem vem de fora, tá? Muita parte dessa xenofobia acaba se desdobrando na islamofobia, ou seja, no preconceito ao islamismo, a quem é muçulmano, né? Muçulmano é quem segue o islamismo. Então, e a luz aqui, ó, negócio meio estranho, hein? Então, a islamofobia, o preconceito a quem é muçulmano, inclusive com discriminação mesmo e com violência, tá? Tem aumentado demais os casos de violência contra imigrantes de uma maneira geral e especificamente contra o imigrante muçulmano, imigrante que segue o islamismo, tá? Bom, alguns cientistas políticos estão dizendo que isso se desdobra num neofascismo, uma questão de superioridade racial mesmo, e até mesmo geográfica, superioridade geográfica, né? Então, todo esse preconceito se retrata num movimento que vem sendo chamado de neofascismo, tá? O neonazismo tem avançado demais na Alemanha, por exemplo, e o surgimento de partidos extremistas, né, principalmente da extrema-direita, é muito grande. Tá? Então, você tem partidos assumidamente nazistas ou neonazistas, assumidamente xenófobos, tá? Muitos deles ganhando projeções grandes em países importantes da Europa, como Alemanha e França. Tá? Tem aí a questão da condição de muros, como falei para vocês, e políticas anti-imigração. Tá? Políticas anti-imigração é mais suave possível, políticas de restrição à imigração. A Alemanha vem um pouco na contramão disso. A Alemanha, com a sua premier Angela Merkel, propôs, inclusive, essa política de cotas, que eu mencionei agora há pouco. Tá? Os países receberam um determinado número de imigrantes. Beleza? Sobre a migração do Mediterrâneo, no Mediterrâneo, algumas imagens, tá? Se preparem porque não é muito agradável, não. Bom, tá aí vocês estão vendo, eu acho que dispensa a legenda, né? As embarcações superlotadas, atravessando daquelas áreas lá de origem que a gente viu, norte da África, o Oriente Médio e Ásia Central, nessas condições aí, tá? Então a chance de naufrágio é muito grande, porque as embarcações frágeis e superlotadas, nem todos têm colete salva-vidas, e aí tem uma coisa, gente, que é difícil de engolir, difícil até de falar. As pessoas que vendem, né, a passagem nesses barcos aí, que são refugiados, são pessoas que não têm condições, então elas acabam pagando para migrar, né, clandestinamente, é um tipo de migração clandestina, mas é o jeito, porque o país está em guerra ou uma miséria total, né? E aí, principalmente por conta da guerra, para não ver a sua família morrer, a pessoa acaba pagando e saindo do seu país pelo mar Mediterrâneo nessa situação. Muitas vezes,
esses filhos da puta, desculpa porque não tem outra palavra para definir, eles cobram e dão esse tipo de estrutura e coletes salva-vidas falsos. Você tem noção disso? Coletes salva-vidas falsos para essa galera. E aí acontece esse tipo de coisa aí. Ó. É óbvio, né? Naquelas situações. E aí, gente, para fechar, eu até peço desculpa a vocês, mas essa imagem precisa ser colocada, porque a gente precisa se sensibilizar com essa situação. Tá? Essa é uma criança síria, refugiada, que num naufrágio daqueles morreu afogada e foi encontrada numa praia da Turquia. Essa imagem, uns anos atrás, viralizou, né? E é bem chocante mesmo, porque é para a gente rever aí muita coisa que está acontecendo no mundo afora, e a crítica que o continente europeu recebe é muito grande, né? Por não ajudar, por não receber esses refugiados. E eles têm a obrigação, sim, de fazer isso, já que ocuparam o mundo inteiro, colonizaram o mundo inteiro. A gente viu há pouco o fluxo migratório predominante até o final do século XIX, começo do século XX. Gente, a luz está até apagando aqui, vocês me desculpem, tá? Está acontecendo uma coisa aqui. E o fluxo migratório foi da Europa em direção a outros continentes, outras áreas, e agora eles se recusam a receber essas pessoas. Boa parte dessas pessoas estão chegando à Europa por conta de guerras, muitas delas apoiadas ou provocadas pelos países europeus, né? Então, é uma sacanagem das grandes. Então, eu fecho com essa imagem, tá? Meio chocante. E é isso. A aula de migrações geral foi essa. Qualquer comentário, qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários ou me procure nas redes sociais. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.